Saúde para a Série Prata 27, de dia, de tarde, de noite, de madrugada. Eu sou Douglas Almazi, estou com Luiz Vendramin Andreassa, o Pelé das letras do jornalismo chuteirense. Meu Deus, nossa senhora, cada pontuação ali que eu fico maravilhado, meu querido Luiz Andreassa. Esse é o Planeta Chuteira, Prata 27, episódio 10. Ou seria isso aqui? Ai, meu Deus, Luiz, não brinca comigo. Será? Ai, papai do céu, quer que já falaremos tudo sobre a escandalosa eliminação do líder campeão do Grupo A da Prata 27, o Real Madruga caiu nas quartas de final. Luiz Andreassa, eu acho que esse vai ser o seu destaque, tá? Embora as outras 3 partidas também tenham tido uma movimentação extraordinária. Mesmo Colônia acordando tarde ali no confronto contra o Fúria Zarubala. Foram 4 jogos de quartas de final de arrepiar de altíssimo nível. Andreassa, seja bem-vindo. Valeu, Dodô. E aí, galera, tudo bem? Cara, foi tudo que prometia, digamos assim, né? Foram 4 partidas de um alto nível, bastante emocionantes. Acho que não dá para dizer que nenhuma delas, assim, foi aquela partida decidida logo nos primeiros minutos, que não tem graça. Não, todas chegaram abertas ao final do jogo e realmente o Labarca, eu acho que foi a grande história até agora dessa Série Prata, por tudo que tem conseguido fazer, agora fez diante do Real Madruga de um modo completamente surpreendente. Sim, a gente vai detalhar aqui, mas foi uma partida que até agora eu estou tentando entender o que aconteceu. Acho que está todo mundo tentando entender o que aconteceu. Ninguém consegue explicar direito como foi que se deu essa vitória do Labarca. Não porque não merecesse, mas pelo jeito como aconteceu. A gente vai contar melhor essa história. Com toda certeza, quase todo mundo acreditava na classificação do Real Madruga para a semifinal, exceto os próprios jogadores do Labarca, óbvio, familiares, parentescos, tudo mais, e um árbitro ali que estava de folga, né? No momento estava paisana durante o jogo. A gente estava distante, né? O jogo aconteceu no estádio Chuteira de Ouro 5 e a gente estava ali na frente das arenas 6 e 4, o árbitro só falou, o Labarca tá ganhando. Eu falei, não, o Labarca tá perdendo. Esses meninos aí, mas não deu. Deu, obviamente, os 15 minutos seguintes, 4-3 para o Labarca. Então, ele também acreditou na Labarcada. Mas realmente foi um resultado histórico. É um placar que deixa rastros, né, tanto positivos quanto negativos dos dois lados. Bagunçou demais a cabeça dos jogadores do Real Madruga. A gente já vai, inclusive, já estamos falando demais, já vamos falar já, obviamente. O Real Madruga vencia por 3-1. Aí você fala, cara, tá montado, vamos pro churrascão, vamos esperar o vencedor de Olímpia Interativo, somente isso, não tem mais nada para acontecer. Eu ouvi algumas versões pós Real Madruga 3, Labarca 4. Uma dessas versões foi confirmada por algumas outras pessoas. Tá? No 3-1, parece que os professores Pedro, meu amigo Pedrinho e meu amigo Oswaldo Artini botaram o Madrugão para o ataque. Pá! Ataque! Vamos aí, vamos fazer 4, 5, 9, 72 a 1. E com poucos jogadores de marcação efetiva, aí o Labarca conseguiu botar o caos, o pandemônio, né, Luiz? Ali tem Adamo, que está se transformando num baita atacante. Matheus é outro que já tem uma técnica refinada. Olha, o Labarca, o grande segredo não é somente a técnica, tá? Individual e que se transforma na coletiva, mas é a garra, é a fibra, é a vontade de estar no sábado seguinte ali na Liga Chuteira de Ouro F7.
Luiz, eu acho que eu tomei muito do seu comentário, tá? Peço desculpas por isso, mas é que o momento é lindo, sublime, é eterno, Luiz Andreassa. Lavarca nas semifinais. Então, foi uma bela introdução, porque realmente tem um pouco de verdade isso que você falou, né? O Real Madruga é aquela equipe que eu até escrevi na matéria, que é aquela equipe que gosta de controlar o jogo, controlar todas as situações, que se preparou muito bem para estar onde estava, e para ser campeã da Série Ouro, né? Pelo que eu percebi, desculpa, da Prata. Pelo que eu percebi, eles não queriam só subir, eles queriam ser campeões. E isso ficou evidente no semblante dos jogadores após o apito final, porque eles realmente estavam decepcionados sem entender o que aconteceu. Mas o que aconteceu? O Real Madruga começou a partida muito bem, abriu 2-0 logo. O problema é que tomou um gol de desconto logo depois de fazer 2-0. Mas até aí, tudo bem, não estava nada perdido, né? Estava até que tranquilo. O Seco fez 1-0 e o Ornelas fez 2-0 e o Adamo descontou. Mas até então, na primeira etapa, controle do Real Madruga. Segunda etapa, continuou com o controle do Real Madruga. O Zé fez um belo gol, inclusive, uma jogada do Ornelas que fez um drible na marcação, passou pro Zé dar uma cavadinha na cara do goleiro, um puta golaço. E até aí parecia que as coisas iam acontecer daquele jeito clássico do Real Madruga, né? Que não é uma equipe exatamente brilhante, exuberante, mas é uma equipe muitíssimo bem preparada, com uma comissão técnica muito detalhista nas ordens que dá aos seus jogadores, uma equipe que sabe controlar o jogo, tendo ou não a posse de bola, sabe anular as principais armas dos adversários, e parecia que o Labarca tinha caído nessa teia. O Labarca, ele estava um tanto imóvel, assim, não conseguia articular suas jogadas, não conseguia fazer aparecer a qualidade individual dos seus jogadores. Então, tudo indicava uma vitória tranquila do Real Madruga até meados da segunda etapa. E aí, é aquela coisa, né? Você pode imaginar, foi vacilo do Real Madruga, foi o grande mérito do Labarca, ou foi um imponderável do futebol. Talvez tenha sido um pouco de cada um. O Labarca perdia de 3-1 até que conseguiu um contra-ataque, uma finalização do Real Madruga que foi bloqueada, estava quase todo mundo no campo de ataque. E aí, um contra-ataque rápido, o G. Dias, se eu não me engano, fez o segundo gol do Labarca. E aí colocou fogo no jogo, porque os meninos realmente passaram a acreditar mais do que nunca, né? Não que eles tivessem desistido de acreditar, mas você percebia uma certa dificuldade em... Sabe quando aquele jogo que você tenta e as coisas não parecem funcionar? Até que quando o Labarca fez esse gol de desconto, parece que abriu um cadeado aí, né? Sabe? Abriu caminhos para eles. O segundo gol foi parecido, só que não numa jogada exatamente individual, foi o passe, acho que, se não me engano, do G. Dias mesmo para o Matheus, que apareceu mais uma vez, ele que fez 2 gols nas oitavas de final, fez mais 2 gols agora, então ele empatou o jogo, e logo depois o Matheus fez o terceiro, recebeu um passe dentro da área, se eu não me engano, e fez o terceiro gol, o segundo gol dele e o quarto do Real Madruga. E tudo isso que eu estou falando aconteceu em questão de 3, 4 minutos, o que foi mais surpreendente. Então, assim, até agora é difícil entender o que aconteceu. É claro que tem os méritos muito grandes do Labarca, que é um time muito rápido e muito habilidoso. Se você vacila diante desses jogadores, como eu falei, G. Dias, Matheus, o G10, o Pilas, tem muito que, inclusive, fez uma bela partida, fez, se não me engano, 2 assistências também. É um time muito insinuante e muito perigoso. Acho que o Real Madruga, talvez, não dá para dizer que foi isso, mas ele mudou muito o time ao longo do jogo, porque tem um elenco muito farto, né? E essa reação aconteceu, boa parte dela, quando o Real Madruga estava com o time muito modificado em quadra. E aí os treinadores tentaram colocar de novo aquela formação que funcionou muito bem no primeiro tempo, só que aí já era tarde demais. O Real Madruga não conseguiu correr atrás do empate.
Então foi mais ou menos isso que aconteceu, mas tem um fator imponderável, um fator daquela coisa que muito psicológica também, uma equipe que está atrás, que está com dificuldades, que tenta e não consegue, quando sai um gol, parece que o moral vai lá em cima. E a outra que estava dominando completamente a partida, parece que ao sofrer um revés, deixa escapar um pouco da confiança, um pouco da segurança, e aí uma coisa levou a outra, né? Foi como um desmoronamento para o Real Madruga, e o Labarca aproveitou. Pós-pandemia, um dos resultados mais difíceis de acontecer é o primeiro colocado de grupo ser eliminado nas quartas de final. Tá? Então, tem além do ineditismo do Labarca, tem também essa questão. É muito difícil, desde o retorno das competições pós-pandemia, o primeiro colocado ficar fora das semifinais. É o caso agora. Tá? Eu acho engraçado quando quando as pessoas falam, não sei explicar o que aconteceu, né? Primeiro que é futebol, então a gente está falando de um esporte que mexe, não precisa nem falar, né? Com todas as emoções. E eu sou um cara mais velho que a maioria de jogadores, repórteres, então eu já tenho uma experiência para saber que tem muita explicação por trás dessa virada relâmpago. Tá? E a maioria delas foi falada por você, Luiz. Da desatenção, momento de trocas erradas, enfim. E tem uma questão do 3-1, é o 2-0. Né? E dizem que 2-0 é um placar perigoso, porque você acaba relaxando demais, né, numa partida. Sempre achei uma baboseira essa frase, porque, 2-0 é um tesão para você conseguir administrar o resultado, né? Que eu sempre tenho notado ultimamente nas partidas, né? Times que gostam de usar os 50 minutos para ganhar o jogo. Então, tem muita explicação aí para esses 4-3 do Labarca, mas principalmente o mérito da Labarcada, que acordou principalmente durante o segundo tempo, percebeu que o Real Madruga não é o bicho-papão, não tem bicho-papão nessa Prata 27, tá? Mesmo, já vai falar de platoplomo e bicho solto, porque teve gente falando que é dali que sai o campeão. Em partes eu concordo, porque são duas equipes fortíssimas. Só que a gente está falando também de outras equipes extremamente qualificadas para disputar o título. E o Labarca será uma delas, estará na disputa do título da Prata 27. Parabéns para o Labarca. Real Madruga, boas férias e obrigado pela sua passagem rápida aqui pela nossa divisão prateada. Não nos encontraremos mais, a não ser em comentários até o final desta edição 27 aqui no nosso planeta, porque ainda tem semifinal e a final para debater, eu e Luiz Andreassa. Real Madruga, boa sorte no seu retorno lá para a Série Ouro. 34 no segundo semestre de 2024. O adversário do... Não vai ser o adversário. Vai ser sim. O adversário do Labarca vai ser um Interativo, jogo malucaço contra o Olimpo. Luiz, você tocou num assunto importante que é plano tático. Ou vamos até mudar. Estilo de jogo. Eu acho isso mais interessante agora para aplicar. Tá? O estilo de jogo do Interativo é trocação pura. Vamos aí. Vamos ver quem é que se sai na qualidade técnica. Eu me exponho, mas vou para cima com minha fórmula de Bhaskara, né? Léo e Zé Henrique. Cara, tem o Rafael, né? O Marcos Rafael, que é jogador do Desportivo América. Eu acho que dá uma qualidade ali pro Interativo absurda, brother. Junta com a dupla, né? Casal 20 aí, Léo e Zé Henrique. Espetacular o elenco que o Interativo montou, porque ainda teve a ausência do Nadal nesse confronto contra o Olimpo, por exemplo.
Mas não é o Nicolas, se eu não me engano, acho que não jogou também. Enfim, eu acho que o Interativo tem um elenco fantástico, como sempre teve. Tá? Só que o momento é tão histórico e é tão inusitado que hoje o Interativo se posiciona numa semifinal como franco favorito a estar na final. É o franco favorito, porque tem mais tempo de Liga Chuteira de Ouro F7, tem jogadores, tecnicamente os jogadores são parecidos, mas a idade difere, então tem experiência no Interativo, na maioria dos seus jogadores. E assim, é raro na história do Interativo o time ter um favoritismo amplo numa disputa de eliminatória, né? Ou para decidir vaga e tudo mais. O Interativo passou muito tempo na bronze, sofrendo. E agora tem gente que não quer largar o osso, né? Depois de tanto roer o osso, agora ele está querendo algo maior, tá? Só que vai ser uma baita de uma arapuca esse jogo contra o Labarca para o Interativo. Porque o Olimpo, meu querido Luiz Andreassa, resolveu jogar com o regulamento embaixo do braço, tô com a vitória ali, beleza, tudo mais. Parece que deu uma recuada excessiva diante de um ataque letal da Interativada. O Olimpo vencia, o Olimpo que teve um dos MVPs da primeira fase, o senhor Thiaguinho, não funcionou dessa vez. De novo, né, repetindo alguns roteiros que fez neste semestre na Prata, o time começa bem e tudo mais, mas toma a virada e perde. 6-3 para o Interativo, Luiz. Acho que foi justo no fim das contas pelo que apresentaram em 50 minutos. Foi justo. E assim, né? Eu acho que o Olimpo tem algumas semelhanças com o Labarca. Uma delas é que no começo da primeira fase, os primeiros 2, 3 jogos, eram dois times que eu não imaginava que se me falassem que estariam na semifinal, eu falaria, não, alguma coisa está errada, porque não pareciam. Inclusive, o Interativo começou perdendo por 4-0, né? Eu acho que por Fúria, se não me engano, na primeira rodada. Perdeu por 4-0 na sua estreia. Mas desde aquela época, desde aquele primeiro jogo, aquela primeira rodada, já dava para ver a qualidade da dupla Zé e Léo aparecendo. Eles não fizeram gols, mas deram muito trabalho à defesa adversária. Contra o Olimpo, o roteiro foi até um pouco parecido com o jogo do Real Madruga e com o jogo do Interativo contra o Se Perder Que Se Foda na rodada anterior. O Olimpo abriu o placar logo cedo com o Thiago. A dupla Thiago e Cachoeira funcionando muito bem no começo, dando bastante trabalho para a defesa do Interativo, que não estava conseguindo acompanhar. Então, abriu o placar logo cedo. O Léo e o Zé, na primeira etapa, bastante apagados, bastante encaixotados diante da defesa do Olimpo, como aconteceu, inclusive, contra o Se Perder Que Se Foda. Então, o Olimpo fez 1-0. É verdade que tomou um empate pouco depois, né? Com o Rafael, inclusive, bem destacado, que é outro jogador que vem fazendo muita diferença para o Interativo. Camisa 19, ele é habilidoso e ele tem muito faro de gol, né? Tem muita tranquilidade para fazer os gols. Então, ele é um complemento à dupla Zé e Léo também, que, né, muitas vezes armam as jogadas e ele pode finalizar também. Então, só que no final do primeiro tempo, o Thiago apareceu de novo, estava fazendo uma grande partida, inclusive, tanto no ataque quanto na defesa, percorrendo a quadra toda, incansável, marcando, finalizando, armando jogadas. E ele merecidamente fez seu segundo gol, inclusive um belíssimo gol, driblando o goleiro também com muita habilidade. Então, o Olimpo foi para o intervalo, tendo dominado a primeira etapa, não que tenha ficado mais com a bola, na verdade o Interativo ficou mais com a bola, mas o Olimpo mostrava uma certa segurança, né? Aquela coisa, eu fico sem a bola, você pode tocar de um lado para o outro, mas eu é que vou ditar o que você vai fazer.
O Interativo voltou melhor para a segunda etapa, é verdade, né? Já começou pressionando. Só que logo no começo da segunda etapa, o Olímpico conseguiu ampliar e fazer 3-1. Ficou aquela cara de jogo, né? Em que você não consegue entender se você fica se perguntando se a dupla vai fazer de novo a diferença, né? Porque até então estava muito marcada. O problema é que o Olímpico chegou um momento que deu um pouquinho de espaço. Quando dá um pouco de espaço para jogadores habilidosos, como tem o time do Interativo, é muito perigoso. Então a reação começou com o Zé. É curioso como eles alternam, né? O protagonismo, né? Tem jogos em que o Léo é o protagonista, tem jogos em que o Zé é o protagonista. Eu acho que dessa vez foi o Zé. Ele que arrumou um espaço, bateu de canhota, fez o 3-2. Isso por volta da metade do primeiro tempo, uns 12 minutos do segundo tempo. Logo depois, assim, alguns segundos depois, ele já numa jogada individual serviu o Rafael, que empatou o jogo. Então aquilo que era um 3-1 relativamente seguro do Olímpico, em questão de segundos, se transformou em um 3-3. E eu acho que aconteceu um pouco do que aconteceu com o Real Madruga, né? O aspecto psicológico pesou na equipe do Olímpico, que é uma equipe também muito equilibrada, também muito forte, ia fazendo uma partida defensiva muito boa. Até então, tinha segurança para anular os principais pontos adversários, jogadores adversários. Mas a partir do momento que o jogo psicológico virou, mais uma vez o Interativo foi para a trocação, e quando há trocação, eles se dão muito bem, porque a qualidade sobressai, né? Parece que eles gostam disso, né? Como você falou, vamos competir, vamos trocar e vamos ver quem é que vai ganhar na qualidade. Não que o Olímpico não tenha qualidade, mas é porque realmente os jogadores do Interativo estavam numa tarde muitíssimo inspirada, principalmente no segundo tempo. E aí o Léo apareceu, fez o seu gol. Rapidamente, então, em 5 minutos, o jogo virou completamente. Logo depois, o Zé fez mais um. E por fim, o Bin Ladinho também fez um gol, também coroou uma bela partida do Bin Ladinho, também muito importante na armação das jogadas. Então, o Interativo é uma equipe que se incorporou muito durante a competição, ainda sofre demais a defesa, porque pratica um jogo muito franco, mas tem bons valores na defesa, apesar de não ter contado com o Bolado, por exemplo, nessa partida, que não teve também quadra. O Gui Faria também, que se não me engano faz um tempo já que não aparece, além dos desfalques que você falou, mas tinha mesmo assim um elenco muito numeroso e muito farto. Então é uma equipe que se encorpa, tem um bom goleiro, o Ricardo, que tem decidido também nessas últimas partidas, tem ido muito bem, mas também tem outros jogadores, o Pedro na defesa, que apesar de ser, né, não ser um jogador de alta estatura, ele vai muito bem nos desarmes, ele tem uma inteligência muito grande para desarmar. O Duque também fez uma bela partida, o Ian também, sempre passando aquela segurança por trás, e também ajudando a armar o jogo, fazendo lançamentos, às vezes finalizando de longa distância, também é uma arma importante. Então, enfim, é um elenco que já está bastante forte e pronto para estar no lugar onde ele chegou. Já não surpreende mais, né? Se no começo foi uma surpresa, agora já não surpreende mais. Não surpreende mais. Surpreende as performances do Léo no Ribeirão, lá na Copa Cáutio. Simplesmente some, Luiz. Tudo que você vê ele no Interativo de sábado pela Prata 27, ele não é na Cáutio 18 às quintas-feiras, certo? E para mim a grande diferença, os dois elencos são extremamente técnicos, estilo de jogo parecido, se a gente for analisar bem, né, friamente, gostam do ataque, só que para mim o grande diferencial dos dois elencos chama-se intensidade. Isso o Interativo tem de sobra, intensidade. O Olimpo às vezes parece que está ali só no joguinho amistoso, tranquilo aqui, tô de boa, estou sossegado. O Olimpo consegue o seu objetivo, permanecer na Série Prata.
tanto desejaram que conseguiram. Parabéns para Marcelo Pimentel, para a Cachoeira, para toda a rapaziada do Olimpo que volta no semestre que vem para a disputa da Prata 28. Preparem-se para receber a The Hammer, preparem-se para receber o Originais e extraoficialmente, mas já é oficial também, preparem-se para receber Vila Míssel e Duelo na próxima edição da Prata 28, mas já depois, daqui a pouquinho eu falo a respeito desses dois acessos aí, porque os dois times chegaram na semifinal da Bronze 24, junto com Originais e com The Homer, então eu diria que as 4 vagas da Prata 28 já estão fechadérrimas. Na Prata 24, meu querido Luiz Andreassa, nós teremos o bicho solto. O bicho solto vai ficar, muito provavelmente, tá? Talvez o portal do acesso aí se abra, eu acho muito difícil para a Série Ouro. Tá mais fácil na Prata abrir para a galera da Bronze do que da Ouro para Prata. Então a tendência é o bicho solto continuar na Série Prateada. Tem time para estar na Ouro? Acredito até que sim, mas sofreria muito, tá? Porque não fez uma temporada excelente e olha, sinceramente, não dá nem para dizer que foi boa. Tá? O time passou para a fase final na Bacia das Almas, ganhando os 3 últimos jogos, porque os 4 primeiros foi horrível, né, em termos de pontuação, em termos de classificação, mas nunca foi um time firme, um time que na hora do vamos ver a gente fale, caramba. E a prova, para mim, estão nos confrontos diretos contra o Real Madruga e contra o Fúria Zarubala, que foram respectivamente primeira e segundo colocado do Grupo A. Na hora do enfrentamento, o bicho solto perdeu os 2 jogos. Então, aquilo, para mim, já me deu uma sustentação no meu pensamento. O bicho solto não estava preparado nem para ganhar o título da Prata, nem para subir de divisão ainda. Só que eu sabia que ia fazer um jogo muito parelho com o Platoplomo, porque nós estamos falando de um bicho solto que é muito forte, contra um Platoplomo que também é muito forte. Vai sofrer muito na Ouro 34, eu já estou alertando já os platistas. Mas pelo menos eles já estão lá, estão garantidos. E na morte súbita, o time leva essa classificação para as semifinais. Luiz Andreassa. Realmente, antes do jogo começar, né, você comentou comigo que esse aí não tinha favoritos, né, que seria um jogo equilibradíssimo, e realmente foi equilibrado. Eu acho que no cômputo final, dá para dizer que o Platoplomo foi um pouco melhor, porque teve mais momentos de domínio, principalmente no segundo tempo. Inclusive, o jogo já começou, né, com gols, né, logo no começo. Quem abriu o placar foi o time do Platoplomo aos 6 minutos, com o Jarra, uma bela finalização, né, uma bola sobrada lá dentro da área, ele meteu de bico, acertou o ângulo, mostrando toda a sua qualidade, sua competência para finalizar. O bicho solto tinha um pouco de dificuldade para criar jogadas, tentava um pouco mais de longe e tal, tentava criar aquelas suas jogadas no toque de bola, com a bola no chão, porque tem jogadores de muita qualidade, né? Você tem Digolão, Rodolfo, Elcinho, Vitinho, jogadores que sabem trabalhar muito bem a bola. Mas estava um pouco difícil passar por essa defesa do Platoplomo, até que lá pelos 9, 10 minutos o Rodolfo empatou o jogo e no final da partida, com uma cobrança de escanteio, ele mesmo, o Rodolfo, fez um belo gol, sem deixar a bola cair no chão, aproveitou um vacilo da defesa, a bola veio um cruzamento no segundo pau, ele meteu de peito de pé e fez um golaço. Então foi um jogo bastante equilibrado na primeira etapa, em que o bicho solto conseguiu uma vitória assim, um pouquinho antes do intervalo e foi com aquela vantagem para o segundo tempo. No segundo tempo, o time do Platoplomo voltou, obviamente, em cima, tentando pressionar desde o começo.
não tinha facilidades, né? Não conseguia furar a defesa do Bicho Solto, que estava muito bem postada até então. Mas aos 5 minutos, o Gustavo, né? O Gustavo Pires, desculpa, Gustavo Mendes, começou a aparecer, né? Ele é um jogador bem legal de assistir, porque ele é um camisa 10, habilidoso, mas ele joga muito atrás, né? Ele não é aquele camisa 10 que joga perto do gol. Ele joga recuado para poder marcar, aproveita a sua estatura para poder fazer a marcação e armar o jogo desde trás. Nesse gol foi mais ou menos isso que ele fez. Ele pegou a bola da defesa, avançou, tabelou com o Jarra, saiu na cara do gol e fez o gol de empate. Ele é talvez o grande destaque técnico dessa equipe do Plata ao Plomo. Mas, para mim, eu até coloquei ele como MVP da partida, o grande motor dessa equipe é o Caio vulgo Cacosa, porque ele é o jogador que realmente dita o ritmo da partida, né? Ele é quem faz a saída de bola, quem arma o jogo, quem avança, quando parece que sabe quando precisa avançar, driblando os adversários, quando precisa tocar a bola, quando precisa fazer um lançamento. Combina muito bem, ele se encaixa muito bem nessa equipe do Plata ao Plomo, nessa engrenagem. E aí você tem outros jogadores de muita qualidade, né? Você tem o Jarra para decidir lá na frente, o Rafa Gil também, enfim, o Benite, o Fábio, que também foi bem importante, apareceu muitas vezes. É uma equipe muito bem servida de bons jogadores, que tem, eu acho, como destaque esse trio, Cacosa, Gustavo e Jarra. Essa segunda etapa foi melhor do Plata ao Plomo, continuou pressionando, mas o último lance da segunda etapa foi uma defesa simplesmente assim, sensacional do goleirão Luiz Henrique do Plata ao Plomo, né? O Vitinho, se eu não me engano, teve uma chance de ouro de fazer o gol aos 26 minutos da segunda etapa. O jogo foi até quase os 30 da segunda etapa, porque teve atendimento ao Herrera, que, né, o goleiro do Bicho Solto, que acabou se machucando, né, se contundindo durante a segunda etapa. Mas ele fez uma defesa, assim, cara a cara, que foi realmente, assim, coisa de outro mundo. Parece que o tempo meio que parou para ele poder se posicionar e dar um tapa lá com a mão direita e fazer essa defesa, que foi um gol, né? Porque o Bicho Solto sofreu no segundo tempo, né? Não atacou tanto, mas quando atacou foi muito perigoso. Nesse lance, quase que fez o gol para castigar o Bicho Solto, o Plata ao Plomo. Aí, com o empate em 2-2, a gente foi para a prorrogação. O famoso tempo extra, o famoso gol de ouro, que eu acho que, assim como os pênaltis no futebol tradicional, é um sofrimento para quem joga e torce, mas para quem assiste ou para quem trabalha, né, é uma diversão, né? É uma delícia. E até parecia que o jogo ia para o shootout, né? O Plata ao Plomo seguiu levemente superior na segunda etapa, nessa etapa final, nesse tempo extra. Teve também chances o Bicho Solto, também criou oportunidades, mas aconteceu aos 8 minutos aquele gol que parecia que já estava desenhado há muito tempo, que foi com o Cacosa arrancando do campo de defesa, driblando adversários, como ele fez várias vezes durante o jogo. Só que dessa vez, em vez de finalizar, ele finaliza muito, porque ele chega muito de trás, né? Então, dos jogos que eu acompanho do Plata ao Plomo, ele é um dos que mais finaliza, mesmo não sendo um jogador de ataque. Só que dessa vez ele abriu para o Gustavo, que estava lá perto da área, dentro da área, na verdade, no ataque, bateu de esquerda, sem chance, fuzilou, não deu chance de defesa para o Herrera. E aí a qualidade do Plata ao Plomo se fez presente. É uma equipe, como eu falei, com um elenco muito farto, cheio de qualidade, com um goleiro muito bom e decisivo, que decidiu dessa vez também. Enfim, chega nessa semifinal e soube lidar com um adversário que complicou realmente, que mostrou a sua força, mas eu acho que o Plata ao Plomo teve assim, aquele ar de um time mais sólido, mais pronto, de que tem a confiança de quem fez uma primeira fase muito segura, diferente do Bicho Solto, que mostrou essa oscilação que você até citou, né? Começou muito mal, melhorou bastante, mas talvez ainda não esteja pronto para esse passo. Enfim, mas eu destaquei na matéria que foi um jogo de altíssimo nível em vários sentidos. E aí eu acho que é legal registrar, porque a gente tem vários jogos, né, em que jogadores perdem a cabeça, em que tem discussão, né,
aquelas coisas necessárias. Nesse jogo foi bastante amistoso no sentido de os jogadores conversavam entre si bastante, se respeitavam, se ajudavam, ninguém reclamou demais com a arbitragem. É claro que você pode dizer que isso é o mínimo que se espera, né? Mas nem sempre acontece. E eles mostraram que um jogo de alto nível, um jogo decisivo e equilibrado, não precisa ser um jogo de imposição pelo grito, pela ameaça, sabe? Você pode se impor tecnicamente, fisicamente. Você pode disputar uma partida muito equilibrada, muito difícil, mas com o clima que a gente quer ver, né, no Chuteira, que é aquele clima de você curtir estar lá. Acho que os dois times curtiram muito estar lá, e eu acho que isso explica um pouco o que foi o clima bacana nessa partida. Então foi um jogo de alto nível em todos os sentidos. Para mim, o melhor jogo das quartas de final, em questão de, né, porque não foi talvez o mais, né, com mais gols, com certeza não foi o que teve mais gols, mas às vezes muitos gols é sinal também de uma deficiência defensiva de algumas das equipes. Nesse caso não, foram duas equipes que jogaram muito bem, em altíssimo nível, nem sempre o alto nível, quando se tromba, resulta em muitos gols, foi mais ou menos o que aconteceu. Então foi uma partida, entregou bastante, bem aquilo que prometia. Parabéns para Platoplomo e para Bicho Solto, que realmente fizeram um jogo de altíssimo nível, um jogo de cara de série prata, onde já mostra o nível da dificuldade que é a divisão de acesso para a Série Ouro. Então, de muito parabéns às duas equipes pelo que demonstraram aí nessa eliminatória que ocorreu no último sábado. Platoplomo vai para a semifinal e vai enfrentar o Fúria Zero Bala. Tá? Bicho Solto, obrigado, boas férias. Boas férias para o Olimpo também, acho que eu já dei, tá? Bicho Solto, boas férias. Tenho informações quentes para Marcel e para o senhor Du. Me procurem, sabem onde me achar. Tem informações quentes. Informações não, que ela é pública, mas eu lembrei, tá? De algo que vocês me perguntaram. Tá? O Fúria Zero Bala aí, hein? O Fúria Zero Bala é campeão, é o atual campeão da série bronze. Tá? Vamos lá, primeiro de tudo, Luiz, os únicos representantes do grupo A que sobraram, tá? Porque o Real Madruga foi limado logo de cara, e aí depois, para salvar o grupo A dessa Prata 27, sairia desse confronto aqui, porque não tinha mais ninguém ali para contar a história. Vou perguntar ali, quando a gente falar das duas semifinais, se realmente o grupo B é tudo isso, foi tudo isso em relação ao grupo A. Tá? Porque o Fúria Zero Bala tem muito cara de time que pode levantar o caneco da Série Prata. Colônia nem tanto. Colônia estava muito mais na aventura, né, na jornada do herói, tanto quanto o La Barca. O Colônia, para mim, foi longe demais nessa prata. Então, para mim, é tudo resultado normal, né? Em relação a Fúria Zero Bala e Colônia. Fúria, com a volta do Pisca, ganha muita qualidade, muita verticalidade, muita rapidez, muita habilidade. Ele, Técolo, vão sempre estar ali sendo acionados e eles são as válvulas de escape para o Fúria Zero Bala a partir de agora. Então, se no Interativo tem Zé e Léo, no Fúria Zero Bala agora tem Pisca e Técolo. Tiepo, um baita de um pivô, jogando em altíssimo nível, pelo menos 2, 3 temporadas. Meu amigo Rafinha, a hora que o Luiz apostar, eu vou no contrário à aposta dele, Rafinha, já estou avisando. Tá? Quero nem saber. Tá? Eu sou contra o Luiz Andreas. Tá? E se ele apostar no Fúria, vai ser o maior prazer apostar no Platoplomo. Tá? Só por sua causa. Eu não gosto de você, Rafinha, você sabe disso. Tá? Brincadeiras à parte, o Fúria Zero Bala não brincou no começo do jogo, abriu logo 2-0, e aí, diferente do que fez o Real Madruga, se segurou aí para semi-pressão que os coloniais colocaram, talvez a partir da metade final do primeiro tempo para frente. Não é pressão nesse caso, mas
Colônia parece que entendeu melhor o jogo, entendeu melhor que era uma quarta de final, e aí deu um pouco de dificuldade para o Fúria Zarubala. Mas os zarubalistas têm time campeão, formação de campeão. Para você bater um campeão, e principalmente campeão recente, é muito complicado, Luiz. É isso aí. Eu acho que é bem possível, até que plenamente possível que o Fúria Zero Bala consiga o título da prata logo depois da bronze, Mendy, né? Você não é de se imaginar que uma equipe que venha da divisão inferior chegue tão forte, mas parece realmente uma equipe muito preparada para estar onde está nessa semifinal. E começou mostrando isso desde o começo, né? Foi impressionante, acho que logo com alguns segundos de jogo, já uma jogada pela linha de fundo, o cruzamento do lado direito, a defesa foi o Pisca, inclusive, como que você já citou, que fez o cruzamento. E aí o Tiepo brigou com a defesa, com o goleiro, com todo mundo, até empurrar a bola para dentro, uma confusão danada dentro da área. E aí já colocou o Fúria em posição de vantagem logo no começo. A equipe não parou, continuou pressionando, eu acho que foi esse o grande mérito, e ampliou o placar ainda no primeiro tempo. Com 8 minutos de jogo, o Téculo já tinha feito 2-0. E a imposição do Fúria nesses primeiros minutos foi realmente, eu não digo impressionante, porque ele era realmente favorito contra o Colônia. Com todo o respeito ao Colônia, eu concordo com você quando você diz que eles estão aí muito na aventura, porque talvez nem eles mesmos esperassem chegar tão longe. Já o Fúria, eles estão com uma gana muito forte de chegar mesmo na final e ganhar esse campeonato. E eles mostraram isso, não só em questão de raça, né, de vontade, porque isso o Colônia também tem e nunca faltou, mas tinha uma imposição técnica e mesmo física muito evidente. Os jogadores do Fúria são muito fortes. Você tem um Fran, por exemplo, que também joga na defesa e ataca, também tem essa questão da imposição física. O próprio Tiepo, são jogadores difíceis de você jogar contra. Mas também eles têm muita qualidade, né? Então, o domínio do Fúria também se dava por jogadas rápidas, trocas de passes, fazia um futebol realmente muito bonito. Só que o Colônia conseguiu se ajeitar, principalmente na marcação com o tempo. Não é a primeira vez que a gente vê isso, o Colônia começar mal uma partida defensivamente, e com o tempo, entendendo o adversário, vai conseguindo passar aquele ímpeto, cozinha para o jogo, e aí ele se recoloca no jogo. Ficou difícil para o Colônia, porque já não contava com o Nick, que joga muitas vezes como centroavante, e ele se entende muito bem com o Xande e com outros jogadores que chegam de trás. Não contava com o Ioneta também, que não estava na última partida. Então tinha os seus desfalques também. Para completar, o Acer, que para mim é um dos grandes destaques do Colônia nesse campeonato, fez bastante gols, e ele tem ele combina uma boa técnica com velocidade e força física também. É um jogador que também chega muito de trás, joga mais recuado, mas quando ele avança é muito perigoso. Ele se machucou feio, né? Machucou o ombro numa disputa de bola, né? Não teve maldade no lance, foi um carrinho assim que foi uma falta, o marcador chegou atrasado, derrubou ele caiu em cima do próprio ombro, se machucou, tentou continuar. Então você imaginava que o Colônia não conseguiria reagir diante de um cenário tão adverso. Só que é um time bastante copeiro, né? Um time que tem esse método de não desistir nunca e talvez de entender, eu acho que tem uma grande humildade. E espero que eles não me entendam do jeito negativo da palavra, né? Não é uma humildade combinada com inferioridade, mas uma humildade de saber fazer seu jogo, de saber fazer aquilo que é preciso, de não fazer loucuras e ser competitivo quando precisa. Jogam sério, né, Luiz? Eu acho que é isso. Né? Acho que talvez o rumo que você queira levar para a palavra, né? Sim. Sentido. E assim, teve uma outra situação que o Fúria Zarubala, quando chegou no complexo da Chuterense, Fúria Zarubala já ficou sabendo do resultado do Real Madruga. Então, isso pode ter criado ainda um alerta maior na cabeça dos jogadores. Pois é, talvez por isso o Fúria não tenha parado de tentar atacar. Então, em todo momento, o Fúria buscou o ataque. Só que foi pouco eficiente. Perdeu muitos e muitos e muitos gols.
É claro que em muitas dessas oportunidades teve a mão do Berechou para salvar o Colônia. E aí eu coloquei ele como o MVP da partida, o que dá uma boa noção do nível de atuação do Berechou e também do quanto o Fúria criou. Né? Porque se ele foi, mesmo perdendo, foi o MVP, porque o Fúria criou muitas oportunidades. Só que desperdiçou muitas também. E aí o Fúria foi se mantendo vivo na partida, né? E é sempre perigoso, né? Você falou da brincadeira do placar perigoso, né? 2-0 é placar perigoso. Perigoso é para quem tá perdendo 2-0, não para quem tá ganhando. Mas é realmente verdade que se você tá ganhando por 2-0 e você dá um vacilo e o outro time, mesmo que não esteja jogando bem, consegue descontar, pode acontecer do jogo mudar, da maré mudar. Quem entrou muito bem na partida foi o TH, o Thiago, do Colônia, que realmente supriu a ausência do Aster, mesmo que não faça a mesma função. O TH jogou mais à frente, mas eu acho que ele colocou um pouco daquilo que o Colônia precisava, que era um jogador de velocidade e de força física. E sem medo de encarar os adversários, né? Que foi para cima e que chegou com tudo. Ele armou a jogada para o gol de desconto do Jota. Então, o Colônia acabou se mantendo vivo até o final do jogo, mesmo sofrendo muito, mesmo com o Fúria perdendo muitos gols. E aí você tinha aquela coisa, será que vai sobrar uma bola, né, aquela bola pilantra que sobra na área para alguém finalizar? Chances. O próprio TH teve uma chance depois de driblar 2 adversários e o Xande teve também uma pressão na saída de bola do Miranda, que tocou no pé do Xande, frente do gol, ele bateu para fora. Foram as duas principais chances do Colônia, que foi uma partida muito valente, muito corajosa e muito digna também. Se despede de uma maneira digna, falar, mas eu acho que realmente o Fúria colocou em prática a sua superioridade, diferentemente do Real Madruga. Não vacilou, continuou atacando, mas não guarneceu sua defesa e mereceu aí essa classificação. O placar é um pouco enganoso se você for pensar em tudo que o Fúria criou e perdeu de chance. Mas foi bastante para conseguir a vaga no terceiro. O suficiente. Boas férias para o Colônia 355. Volta na próxima edição da Série Prata, muito provavelmente, na Prata 28. Vai encontrar o The Hammer, com toda certeza. Vai ter grandes jogos aí, originais. Turma que ficou, se perder que se foda, o Centro Mané. Nossa, Prata 28. Eu já tô ficando na expectativa, ansioso, Luiz Andreassa. Inclusive para as duas semifinais que vão ser no próximo sábado, que vão ser de arrepiar. Tá? Óbvio que cada nível de divisão tem o seu peso, né, tem o seu valor. Só que a Prata 27 coloca 4 equipes que, eu não tenho dúvida, vão fazer jogos pensando numa divisão como a Série Ouro. Não tem como, a partir de agora, ter o lance de ser aventureiro, o lance de ser favorito. Não tem mais isso. Tudo que for falado aqui no planeta, nas matérias, terceiras falarem a partir de agora, vão ser ínfimos perto do tamanho do que podem apresentar essas 4 equipes. Estão dizendo que o campeão sai desse confronto, Luiz. E os rumores são muito fortes, tá? Sim, ok. É o primeiro do B contra o segundo do A. Normal. Tá? Sair um favoritismo daí para levantar a taça. Não sei se vai ser o campeão saindo desse confronto, mas que ele tem o mesmo tamanho do que foi Platoploma e Bicho Solto, eu não tenho dúvidas. Porque daqui tenho certeza total de que não há favorito, nem 51-49. São 2 times experientes, 2 equipes que possuem jogadores de altíssimo nível, 2 equipes que têm planos táticos, têm recursos para modificações durante o jogo. E assim,
só uma explicação para mim vai definir o vencedor: o tamanho dos elencos para essa semifinal. Acho que quem for com mais contingente leva esse jogo, porque vai ter muito embate físico nessa semifinal, Luiz Andreas. Concordo com você que é um jogo que vai ser muito equilibrado. E um outro ponto também, que já é meio chavão, mas também acho que vai ser decidido nos detalhes. E eu acredito que o Fúria não pode perder tantos gols quanto perdeu contra o Polônia, porque o Platoplomo tem totais condições de complicar muito para o Fúria se perder essas oportunidades. Realmente são duas equipes que eu noto um equilíbrio muito grande, não digo só entre elas, eu digo em seus elencos e na forma como jogam, né? São equipes que têm tanto o ataque quanto a defesa equilibrados. Você não imagina que partidos que sofram muitos gols, nem que façam tantos gols assim, mas por isso que eu não imagino um jogo com sabe, prolífico em gols. Eu acredito num jogo bastante disputado, muito físico, como você falou. A gente vai ter, por exemplo, duelos de dois centroavantes que eu acho que têm características até parecidas, que são o Jarra e o Tiepo. São dois centroavantes de alta estatura, fortes, mas também habilidosos e decisivos, que marcam gols decisivos que aparecem quando a equipe precisa. Você tem o Cacosa, que eu já citei antes, por um lado, Téculo de outro, vai ter o Gustavo também, que é, para mim, um dos destaques individuais dessa prata. Enfim, jogadores de qualidade não faltam dos dois lados. Eu prevejo assim, uma partida mais ou menos como que nem você falou, como foi contra o Bicho Solto. Provavelmente decidida nos últimos minutos, decidida por um gol. Quem sabe até um shootout. Eu não duvido nada que essa partida chegue a esse patamar. Mas eu não sei se daqui saiu campeão. Eu acho que em questão são duas equipes com certeza mais bem balanceadas e mais equilibradas e até mais sólidas que as equipes que estão na outra semifinal. Isso com certeza. Mas isso não determina tudo, né? Como a gente viu com o Real Madruga, que era um time muito bem preparado em vários sentidos e que pecou e acabou caindo diante de um adversário que soube lidar melhor com a situação mais caótica. Então, não dá para cravar isso, né? Mas, com certeza, quem sai daqui, que entra como favorito contra algumas das equipes da outra semifinal, eu acredito que entra assim. Seu palpite, Luiz Andreas. Aí é que o bicho pega, hein? Olha, eu vou colocar 3-3 no tempo normal, 0-0 no tempo extra. E no shootout, eu vou colocar Platoplomo no shootout. Bom palpite. É muito difícil nesse momento, tá? O jogo vai ser 2-1 para o Fúria Zero Bala. Bruno Maia vai fazer o gol da classificação do Zero Balistas. Bruno Maia, que é pouco destacado por nós, mas é um dos jogadores de contenção do Zero Balistas, que fez uma boa campanha já na bronze passada e agora está crescendo junto com o Fúria Zero Bala na Série Prata. 2-1, Fúria Zero Bala, na opinião do Dodô. A outra semifinal, ninguém esperava, tá? Talvez o Interativo aqui sim, tá? Mas não na sexta posição do grupo B. Talvez em segundo, primeiro. Mas não, entrou como sexto. Então, beleza. O Interativo, ok, tá entre os quatro. Agora, Labarca aqui é muito inusitado. Delicioso ver a Labarcada aqui. Quarto do B contra o sexto do B, Luiz. Esse jogo, na primeira fase, o Labarca ganhou. Então, vai ser um reencontro, mas completamente diferente, porque o Interativo hoje é um time bem distinto daquele que se apresentou diante do Labarca. Tem a questão do Desportivo América não jogar nessa mesma rodada, porque vai descansar ali na Copa Estrelato. Então, Zé Henrique, o Marcos Rafael, cara, vão estar tudo à disposição aí do
do Interativo. Só que do outro lado nós temos um Labarca que é muito jovem, é muito valente. E assim, eu não sei nem o que dizer para os meninos, se eles vão para a trocação ou se eles ficam retraídos, tá? Só sei que se divirtam, vistam a fantasia da zebra e vão que vão. Vão que vão, tudo pode acontecer. Nicolas, calma, meu filho, calma com o que eu vou falar, tá? A gente sabe que é o Interativo, tá? Rafa Tartalha entendeu esse meu comentário. Labarca Interativo, meu querido Luiz Andreas. A gente citou que são duas equipes com estilo de jogo um pouco parecido, porque gostam de aproveitar o caos, né? Eles estão bem na trocação, porque tem jogadores rápidos, habilidosos para tal. Mas se você pegar o retrospecto, não podia ser mais diferente, né? Você pegar um Labarca que vem em ascensão, né? Galgando divisões pela chuteira de ouro, pela Liga Chuteira de Ouro, enquanto o Interativo já frequentou várias vezes a ouro, né? Então, eles têm esse pano de fundo diferente. Por isso, eu acredito que o Interativo chega um pouco como favorito, não muito, mas chega como favorito. Não que isso signifique grande coisa quando a bola rolar, porque, né, a gente já viu o Labarca surpreender de modo espetacular, de modo quase inacreditável o Real Madruga, então você não pode mais subestimar essa equipe. Eu prevejo um jogo aberto. O da primeira fase, se eu não me engano, também foi um jogo aberto, que o Labarca virou nos minutos finais, um 5-3 ou 5-4, com o G Dias e o G10 fazendo a diferença, principalmente o G Dias fazendo a diferença nos minutos finais. Mas mesmo assim eu vejo duas equipes mais maduras, mais sólidas, principalmente o Interativo, que já não sofre tantos gols com tanta facilidade quanto sofria antes, e que tem a sua dupla Zé e Léo muito afinada. Estou tentando lembrar se o Zé jogou nessa partida contra o Labarca, que eu cobri, mas eu não estou lembrado. Eu acho que não jogou, eu acho que só jogou o Léo. Então isso também já faz uma certa diferença para essa partida de agora. Olha, eu espero muitos gols. Eu acho que é o palpite mais fácil de dar para esse jogo, porque tem, como eu falei, jogadores rápidos, habilidosos, duas equipes que gostam de jogar para frente e se beneficiam da trocação. Mas se for para dar um palpite, eu coloco 5-4 para o Interativo. Bom palpite, muitos gols, tá? Só registros aqui, o Interativo estreou nessa Prata 27, perdendo de 4-0 pro ou não, tá? Outra coisa, o Interativo só disputou um semestre a Série Ouro, que foi a passada, por isso ele voltou agora para a Prata 27. O conto de fadas permanece, na opinião do Luiz Andreasso. O conto de fadas vai continuar. A jornada do herói do Labarca vai continuar. Num jogo de poucos gols, ao contrário do que a maioria está prevendo, eu acho que os dois vão focar tanto na defesa que vão acabar produzindo muitas chances, mas poucas bolas na rede. Labarca 2-0 para cima do Interativo, acho que vai ser no tempo normal também. Até porque tem dois bons goleiros, hein? O Gu Pires, pelo Labarca, fantástico, pegou muito também. E quem é o outro? O Ricardo. Não sei não, viu? Não sei não. Não fale para Samuca isso nunca mais, tá? Que é o Ricardo que vai ser o goleiro nesse sábado. Não sabemos quem vai pegar na meta do Interativo. Só sei que o Interativo nunca disputou uma final de divisão na Liga Chuteira de Ouro F7. Façam aí o quebra-cabeças vocês. Luiz Andreasso, muito obrigado, que o tempo urge, meu querido. Valeu, Dodô. O programa foi cumprido, mas foi muito proveitoso, porque essa rodada das quartas de final foi muito boa e tenho certeza que a semi vai ser ainda melhor. Nos vemos sábado. Com certeza, Luiz Andreasso. O senhor se empolgou hoje, o senhor me deixou empolgado e deixou quem assistiu esse programa empolgadaço, tá bom? Parabéns aí para o povo das quartas de final. Vamos para a semi, Prata 27, episódio 10.